orado, jejuado, tem acordado de madrugada para orar, mas quando ele acorda de manhã, segundo ele, a sua esposa não muda, a sua esposa não age, ela continua a mesma, pelo contrário, ela piora. E ele falando aquilo, e aquilo foi me dando um desespero. Eu, sinceramente, cheguei num momento, falei, gente do céu, o que eu vou falar para esse homem? Só que, de repente, esse cara falou uma coisa, que nessa hora, naquele momento, Deus me encheu, assim, de coragem, de ânimo, para exortar ele. E ele me contou que quando ele foi casar, na semana do casamento, a esposa dele desistiu do casamento. Ele me contando isso, ele falou assim, Tiago, naquele dia, a minha vida foi destruída. A minha vida acabou naquele dia que eu assinei aquele documento. Se eu não tivesse assinado aquele documento, a minha vida seria completamente diferente. Aí na hora que ele falou isso, meus irmãos, na mesma hora, eu olhei para a cara dele e falei, meu irmão, eu posso falar uma coisa para você? Em nome de Jesus? Claro, pode. Você nunca conheceu o Evangelho. Você pode até ser convertido. Você pode até estar vivendo num sistema religioso, mas você nunca ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. E ele olhou para mim e falou assim, como não? Eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu oro, e eu sei que ele faz tudo isso com muita sinceridade. E eu falei para ele, sabe por que eu acho que você talvez, eu não vou falar que você nunca ouviu, talvez você já até ouviu, talvez você nunca entendeu o Evangelho. Porque se um cristão, como você e eu, faz uma afirmação como essa, com o que você acabou de dizer, você jamais compreendeu todo o Evangelho. Como assim? Eu falei para ele. Você me diz que a sua vida acabou no dia que você assinou esse documento. Como assim você vai dizer para mim que o seu casamento destruiu a sua vida? Como assim você vai dizer para mim que isso que você está vivendo, chamado esse lapso de tempo que você está vivendo, chamado vida, e essa circunstância pela qual você está envolvido, você está dizendo para mim que a sua vida acabou? Você vai me desculpar, meu irmão, mas você, assim como a grande maioria da humanidade, jamais olhou para o alto onde Cristo vive. Jamais se alegrou com a salvação. Jamais entendeu o que aconteceu na cruz do Calvário, o que Jesus fez na cruz do Calvário e que nós fomos incluídos nesse favor. Porque na minha cabeça, hoje, é impossível algo temporal e não absoluto, algo terreno, destruir a minha vida. E aí eu olhei para a cara dele e ele estava espantado, e aí eu não queria menosprezar a luta que ele estava enfrentando. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. É ou não é difícil quando tem uma briga dentro de casa? O Paulo da Silva, por vezes, já falou para nós que prefere enfrentar 1000 demônios do que ter uma briga com a esposa. E eu concordo com ele. Por alguma razão, quando nós estamos com um problema matrimonial, parece que tudo acabou. Parece que o trabalho está ruim, parece que passear está ruim, parece que comprar alguma coisa está ruim, parece que realmente, de alguma maneira, alguma coisa acontece no mundo espiritual que não é fácil. Mas comparar isso com a eternidade, aí nós já estamos com um grande problema. E aí, meus irmãos, quando comecei a conversar com ele sobre isso, Deus me deu essa palavra para compartilhar conosco. E eu até fiz algumas anotações durante essa semana, que de alguma forma, quem nunca aqui experimentou essa angústia que esse nosso irmão está experimentando? De alguma maneira, sabe aquele dia que você realmente preferiria morrer do que ficar vivo? Ninguém está falando que pensamento suicida, mas que a gente fala, gente, eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar. Eu já experimentei isso, não sei se você já experimentou isso. Então foi que eu queria suicidar, não. Mas eu de verdade, chegou um tempo que eu falava, eu queria morrer, mas não queria estar vivendo isso. Sabe, de alguma maneira, sabe quando você conquista algo na sua vida, e eu creio que muitos de nós já conquistou alguma coisa, que seja família, que seja filho, que seja trabalho, que seja a compra de uma propriedade, de um bem. Sabe quando tudo isso que a gente conquistou de alguma forma não faz sentido algum?
Sabe aquele dia que você olha para a casa que você construiu, que você pensou, nossa, agora eu vou ter paz, e parece que aquilo não mudou nada. Parece que as brigas aumentaram, as dificuldades aumentaram. Sabe esses momentos que você fala assim, cara, tipo, para que tudo isso? Se isso não me trouxe paz, se isso não me trouxe alegria, se isso não me trouxe satisfação. Porque às vezes nós experimentamos alguns lapsos, né, de alegria. Nossa, hoje é meu aniversário. Aí de repente acaba o aniversário, de repente rola alguma situação, um problema no trabalho, ou problema em casa, aí de repente vem tudo na cabeça, não, mas que porcaria. Aquele momento de alegria passou, o bolo já foi cortado, o povo já foi embora, amanhã já não é o seu aniversário, ninguém vai nem lembrar de você. Sabe essa coisa? Então, eu até fiz uma anotação aqui, né? Sabe aquela sensação que a palavra felicidade, ela na verdade é uma palavra comprida que serve mais para as empresas de marketing vender produto? Sabe essa coisa que parece distante? Que parece que a alegria nunca está presente? E aí, meus irmãos, sabe aquele sentimento de que parece que nós estamos desperdiçando nosso tempo? Ou desperdiçando a nossa vida? Que tudo que eu faço, que me esforço, parece que é em vão, parece que não faz sentido? Essa foi a fala desse jovem. Ele complementou a fala dizendo assim, eu tenho 26 anos e eu tenho a vida inteira pela frente e eu não mereço viver isso que eu estou vivendo. Olha que fala perigosa, olha que fala diabólica, olha que fala destrutiva. Por que eu estou dizendo isso? De alguma maneira, de alguma forma, Satanás introduziu no contexto religioso da igreja uma mentalidade que Jesus nunca ensinou. O apóstolo Paulo, quando escreveu os Colossenses, e eu vou ler alguns outros textos, ele tinha em mente uma coisa muito simples. Na cabeça do apóstolo Paulo, quando ele olhou para os Colossenses, talvez no contexto, os Colossenses talvez deviam viver as mesmas preocupações que a gente vive hoje. Como é que eu vou cuidar dos filhos? Como é que eu vou cuidar da casa? Como é que eu vou arrumar um emprego? Como é que eu vou arrumar um marido? Nossa, eu brigo todo dia lá em casa, vontade de morrer, não aguento mais, vontade de matar, vontade de, né? Sabe essa luta? E eu acho que o apóstolo Paulo, quando olhou para tudo isso, ele entendeu aquele contexto daqueles irmãos e falou, deixa eu falar uma coisa para vocês, para de pensar nessa terra. Para de pôr expectativa nessa terra. Para de pôr alguma esperança nessa vida. Essa vida já não é a nossa vida. Essa esperança já não é a nossa esperança. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em outro texto que se a nossa alegria, a nossa esperança se resume apenas a essa vida, nós seríamos os mais frustrados da terra. E quando esse jovem fez essa declaração para mim, eu fiquei assustado, porque eu já me vi pensando assim, sendo cristão. Quando ele disse, eu tenho apenas 26 anos, e eu tenho uma vida inteira para frente, e eu não mereço viver isso que eu estou vivendo. E aí, meus irmãos, eu fiz alguns pontos, né, do porquê talvez a gente pense assim. Porque, sinceramente falando, eu duvido, em nome de Jesus, que você nunca pensou isso que eu estou falando. Eu duvido que você ainda nunca experimentou, se é que tem experimentado essa semana ainda, um desejo assim de falar, não, eu não mereço isso, que situação difícil, não aguento mais, está difícil. Nossa, meu Deus do céu, brigaiada, tudo dá errado, tudo que eu faço parece que não funciona, todo esforço que eu faço é em vão. Nossa, esse marido que eu tenho, essa esposa que eu tenho, que dificuldade, que luta, não aguento mais isso. Eu não mereço viver isso. É ou não é verdade? Quem nunca teve esse sentimentozinho? Fala, nossa, eu sou tão bonzinho, eu sou tão digno de... Talvez eu não seja tão digno, mas eu sou um pouquinho pelo menos, eu mereço um descanso. Sabe, eu mereço um pouco de paz, sabe essa coisa? Primeiro ponto, por que nós pensamos assim? Nossa percepção sobre a vida sempre esteve equivocada. A sua e a minha percepção sobre a vida sempre esteve equivocada. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, e aí eu vou ler um texto para os irmãos, que está lá em João, capítulo 6, versículo 68. Qual é o contexto? João capítulo 6, Jesus tinha acabado de receber a notícia que o João Batista havia sido decapitado.
Provavelmente, Jesus estava no seu momento de luto. Vamos dizer, aí não diz o texto, mas ele não estava muito feliz porque João tinha sido decapitado. Isso a gente se sabe. E de repente, essa é a famosa passagem que André, se eu não me equivoco, chega até Jesus e fala para ele que havia uma multidão com fome. Havia uma multidão, provavelmente entre 15 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E de repente Jesus vira para o seu discípulo e fala: mas o que eu tenho a ver com isso? O que nós temos aí para servir? Nós temos 5 pães e 3 peixes. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, e é curioso porque o texto vai falar que das próprias mãos dele saía os elementos, os peixes, os pães que iam sendo transformados ou aparecendo aí. E nesse contexto vai dizer que as pessoas, quando olharam para isso que estava acontecendo, eles tiveram uma conclusão bem óbvia. Qual a conclusão? O texto vai dizer lá no começo. Irmãos, eles chegaram a uma conclusão muito simples. Esse era o Messias que deveria vir ao mundo. Esse é o tipo de Deus que eu estou disposto a seguir. Essa é a pessoa que acabou de resolver talvez o maior problema que um ser humano pode enfrentar, que é a fome. É ou não é verdade? Porque problema de marido e mulher você pode resolver. Às vezes um perdoa o outro, né? Agora, como é que você resolve o problema da fome? Você não dá outro jeito, você tem que comer, ué. E talvez aquelas pessoas, quando olharam para isso, o texto não fala isso, mas eu estou supondo, isso é um pecado de pregador, mas assim, eu estou supondo que aquele povo que estava indo para Jerusalém, segundo o contexto, para fazer a peregrinação até Jerusalém, para fazer a Páscoa, né? Talvez muito daquelas pessoas fazia tudo aquilo para encontrar um Deus que satisfazesse o quê? Os seus próprios interesses. Aquela peregrinação toda, passando fome, morando em barraca, para chegar até Jerusalém, para viver todo aquele processo, para ver se Deus dava uma ajuda para eles. Aí no meio do caminho, Haroldo, ele encontrou um cara que fez isso por ele. Você viu como é que ele trocou Jerusalém facinho? E se aquele cara fosse um picareta? Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus olhou para isso, Jesus começou a aprofundar a conversa. E aí ele vai dizer que ele era maior que Moisés, porque ele era o pão que desceu do céu. E ele era o pão que alimentava as pessoas no deserto. E ele também era o maná, ele também era as cordonizas. E aquele povo olhou para Jesus e falou: não, aí você está apelando, maior que Moisés, você também não é. E no contexto vai dizer que essas pessoas que no começo começaram a idolatrar Jesus para ser o rei deles, essas pessoas olharam para Jesus e o abandonaram. Aí eu vou dizer uma coisa interessante. Existe algo mais poderoso que a fome. Chama religiosidade. Tem algo mais perigoso que a fome. Religiosidade. E nesse mesmo contexto, Jesus olhou para a multidão indo embora, e eu não sei, a Bíblia não afirma isso, mas não parece que Jesus ficou muito preocupado com isso. Provavelmente Jesus sabia o que passava no coração de todas aquelas pessoas. E quando Jesus olhou para essas pessoas, o texto vai dizer que os próprios discípulos que acompanhavam Jesus quiseram ir embora. E aí Jesus olhou para eles, Jesus poderia, falar: não foi isso que eu quis dizer. Eu vou trazer uma mensagem que agrade vocês. Eu vou tentar trazer algo que seja mais familiar a vocês. Porque vocês judeus estão esperando o Messias há quanto tempo? Você já é um povo que sofre, que é um povo subjugado agora pelos romanos, que vocês, tudo que tem que fazer é por meio de sacrifício, sofrimento, dificuldade. Vocês não têm a igreja perto de casa, a igreja de vocês fica lá em Jerusalém, vocês têm que ir para Jerusalém adorar a Deus. Então eu vou mudar essa mensagem para ver se agrada a vocês. E aí o texto vai dizer que Jesus não fez isso. Jesus diz o seguinte: tem mais alguém que quer ir embora? E aí vem o texto que eu quero ler com os irmãos. Dentro desse contexto, João 6,68. O apóstolo Pedro faz uma seguinte afirmação. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Pois só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tens as palavras de vida eterna. E sabe, irmãos,
Quando esse jovem, né, esse irmão em Cristo falou o que ele me disse, né, nessa conversa, eu fiquei pensando, qual é o evangelho que esse jovem crê? Para pensar no contexto que o apóstolo Pedro falou isso, com as palavras desse jovem. Tenta fazer um paralelo. Quando ele disse que a minha vida acabou no dia que eu assinei aquele documento. Ou seja, a minha vida acabou no dia que eu casei. E ele ainda se diz cristão, leva a Bíblia, jejua, dá dízimo, vai na igreja. Você concorda comigo que tem alguma coisa errada? Sim ou não, meus irmãos? Como a vida desse jovem acabou? Como? Como que algo chamado casamento pode acabar com a vida de alguém? Você pode até experimentar uma luta, uma prova, uma dificuldade, mas acabar com a sua vida? Muito provavelmente, esse jovem tirou os olhos de Cristo. E ele colocou os olhos em outra coisa. E adivinha quem? Nele mesmo. Sabe por que esse jovem pensou nele mesmo? Porque ele acredita verdadeiramente que ele não merece viver o que ele está vivendo. Ele talvez está se achando muito Jesus, muito Deus, para poder viver outra coisa. Agora, seria muito bom que ele não vivesse isso. Eu não estou dizendo que é bom viver o que ele está vivendo. Mas essa é a realidade dele. Essa é a luta que ele está enfrentando. Esse é o que Deus tem para hoje, vamos dizer assim. E aí eu conversando com esse jovem, eu fiquei pensando, essa maneira de pensar que de alguma forma todos nós temos, tá? Que a gente é uma luta diária, de que de alguma forma, desde pequeno, nós não merecemos isso que a gente está vivendo. Ou que a gente merece outra coisa melhor. Essa forma de pensar talvez seja o grande desafio da alma humana frente à relação com Deus. Esse que a gente chama de hedonismo, o hedonismo era uma maneira de pensar que acreditava que todo ser humano merece ser feliz. E todos nós, quando encontramos um trabalho, talvez foi nos dito que enquanto você encontrar um trabalho, você vai ser o quê? Aí você vai ser feliz, não é? Não, mas assim, o trabalho é difícil, mas você vai ser feliz mesmo quando você encontrar uma casa. Não, mas deixa eu te falar, você vai ver que felicidade mesmo quando você casa. Mas assim, felicidade mesmo quando você tem filho. Não é difícil? Não, mas felicidade mesmo é quando você melhorar o seu emprego. Seu emprego hoje é muito difícil, muito ruim. Você merece coisa melhor. Quem nunca falou isso para alguém? Quem nunca ouviu isso? Quem nunca viu uma oração de falar, Senhor, nós estamos orando aqui pela Letícia, uma jovem tão dedicada na igreja, uma jovem tão, dedicada às coisas do Senhor. Senhor, dá um emprego melhor para ela, Senhor, ela merece isso. Com isso, não quero dizer que Deus não nos dá boas coisas. Eu creio que Deus nos dá boas coisas. O problema é o que nós estamos chamando de boas coisas. A sensação que eu tenho, que a nossa percepção sobre a real vida que nós fomos colocados, ela não tem nada a ver com a vida que o mundo nos ensinou desde pequeno. Não precisa ir muito longe. Se você olhar para a própria vida de Jesus, e se você olhar para a vida dos apóstolos que vieram depois dele, eles se alegravam com angústias, eles se alegravam com perseguições, eles se alegravam com lutas, com provas, com situações difíceis, coisas que a gente não aprendeu a gostar. Pelo contrário, nós aprendemos o quê? Abandonar os desafios. Esse jovem que eu estou mencionando, foi muito importante essa experiência que eu tive com ele. Ele, de repente, virou para mim e falou assim, cara, eu mereço paz, cara. Eu quero ter um dia de paz. E eu olhei para ele e falei, cara, se você já não encontrou a paz, não vai ser com outra mulher que você vai encontrar a paz. Não vai ser com outro casamento, com outra casa, com outra vida que você vai encontrar a paz. Mas nós aprendemos, eu não sei se vocês estão me entendendo, nós fomos ensinados a acreditar que se você não está em paz hoje, basta você mudar de problema, ou encontrar uma solução para o problema. Nas Escrituras,
Nas Escrituras, a palavra paz é uma pessoa, não uma circunstância que você vive. O apóstolo Paulo, por várias vezes nos seus escritos, ele falava que ele vivia em paz em meio às prisões, às pancadas, às porradas, às situações difíceis. Eu fico imaginando o que o apóstolo Paulo viu que nós ainda não vimos. Segundo ponto, nossos valores sempre estiveram invertidos após a caída do homem. Toda a raça humana, após a caída do homem, inverteu os seus valores com relação aos valores de Deus. Por exemplo, ser contente é ter coisas e não ser algo. Vocês entenderam o que eu quis dizer, não? Dá a sensação que possuir algo é sinônimo de alegria, de contentamento, e não ser algo. Quando a gente olha para as Escrituras, fica muito evidente, inclusive no João capítulo 6 tem um texto emblemático que eles perguntaram o que nós temos que fazer para agradar a Deus, qual obra. Ele virou e falou assim, olha, a obra de Deus é essa, que creais naquele em quem enviou. Dá a sensação que para Deus é muito mais importante quem você é do que o que você tem. Se você tem muitos filhos, muita casa, muito dinheiro, pouco dinheiro, muita saúde, pouca saúde, isso não é tão relevante frente ao que você é no Evangelho. Mas eu estou dando só um exemplo de como nossos valores são invertidos com relação a Deus. Outro ponto, ser honesto, por exemplo, que é ser honesto, é relativo. Depende da situação que você está vivendo. Nós, por exemplo, aprendemos a amar para ser o quê? Amados. Então nós não amamos como Cristo ama, nós amamos como o mundo nos ensinou a amar. Ama para que se você não amar a pessoa, ela não vai te retribuir com amor. Qual é a maior evidência? Quando a pessoa não te ama ou pisa na bola, o que você faz? Essa mulher que você me deu, eu não quero. Olha a mulher que você me deu. Olha o emprego que você me deu. Olha a situação que eu estou vivendo. Porque nós aprendemos também a barganhar com tudo que a gente faz. Quem nunca pensou em se envolver na igreja para ver se as coisas melhoram na vida? Eu falava para os irmãos aqui no Louvor, né, que vieram participar, eu tenho uma birra com o Louvor, eu estou aqui para ajudar esse começo, para vocês poderem, né, continuar, mas eu tenho uma birra com o Louvor. Porque parece que o Louvor é um lugar que a pessoa vem, porque não tinha para onde ir, enfia no Louvor, para ver se ele vira alguma coisa. E quantas vezes, durante a minha peregrinação cristã, eu via que tinha gente que estava assim, com a vida arrebentada, ia para o louvor para ver se aproximava mais de Deus. Você lembra disso, Haroldo? Não é assim? A pessoa queria se envolver com louvor para ver se ela tinha mais proximidade de Jesus. E hoje eu vejo que é completamente contrário. Você só poderia participar do louvor se você realmente tivesse uma relação íntima com Jesus. Você não faz para ver se vira. Segundo a Bíblia, você já é, e aí sim você faz. Mas esses elementos que estão completamente invertidos, eles prejudicam a nossa cosmovisão bíblica a respeito do Evangelho. Terceiro ponto. O ser humano verdadeiramente nasceu para ser influenciado. E eu vou explicar isso. Por que o ser humano nasceu para ser influenciado? Porque o ser humano só é influenciado segundo as suas próprias concupiscências. Vou te contar uma história, você vai entender. Eu tenho um tio que chama Dejair, ele é aqui de Uberlândia. E meu tio é um cara trabalhador, sabe esses caras fazendeiros, honestos, segundo ele. E ele merece tomar uma cervejinha, ele fala assim, né? E ele gosta de tomar muita cerveja, ele toma muita cerveja mesmo, segundo ele. E um dia ele começou a passar muito mal, foi ao médico, o médico falou, você é um oftalmologista, está com pressão nas vistas. E ele foi no médico lá, Gui, e o médico olhou para ele e falou assim, seu Jair, é o seguinte, o seu problema é grave. Você vai ter que tomar um colírio pro resto da sua vida e você nunca mais pode beber bebida alcoólica, porque o álcool ele aumenta a pressão sanguínea, que por sua vez vai aumentar a pressão de suas vistas. Ele olhou pro médico e falou, doutor, você vai me desculpar, mas eu vou procurar uma segunda opinião. O médico, fica à vontade. Ele procurou um segundo oftalmologista aqui em Uberlândia que falou a mesma coisa para ele. Ele falou, olha, você vai me desculpar, mas eu vou procurar uma terceira perspectiva. E ele encontrou uma terceira perspectiva.
E na terceira perspectiva, dona Elza, o médico olhou para ele e falou assim, não, Jair, os médicos de hoje, os médicos mais jovens são muito, mais ou menos, formam em qualquer lugar. Isso aí, ó, eu tô cansado de ver problema como esse. E é o seguinte, no dia que você for beber cerveja, você dobra a dose. Tá tudo certo. Ele olhou para o médico e falou assim, doutor, alguém já te falou que você é o melhor médico de Uberlândia? Né? Eu vou indicar você para todo mundo. Mas por que isso é assim? Porque nós estamos buscando sempre alguém que alimenta nossas próprias concupiscências. Quer ver um exemplo? Se você é avarento, você sempre vai dar valor ou vai valorizar ideias do tipo, temos que economizar dinheiro. Entende isso, não? Quando alguém, você pode procurar 3 opiniões. Se 2 falam, não, dinheiro foi feito para investir no reino, temos que dar tudo para o Senhor. Aí ele, eu não sei. Aí de repente alguém fala, não, nós temos que saber economizar o dinheiro. Dinheiro foi feito para economizar. Aí você fala, é isso que eu acredito, tá vendo? Mas por que é isso que você acredita? Porque provavelmente você é um avarento. Então isso alimenta a sua concupiscência. Quer ver outro exemplo? Se você é uma pessoa vaidosa, você tende a valorizar sempre cuidados corporais, estéticos, né, visuais. Então quando alguém fala assim, não, irmão, nós temos que preocupar com nossa saúde. Tá vendo? Olha lá, ó. Eu acredito nisso. Não é porque você acredita nisso, mesmo que seja verdade. Você só reforça isso porque talvez isso reforce a sua verdade. E por isso você acredita nisso. Outro exemplo. Se você é alguém soberbo, você jamais vai admirar uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa sem elementos extraordinários. Você sempre vai puxar o saco de quem é poderoso, de quem é rico, de quem tem carrão, de quem fala bem, porque isso alimenta quem você é. E se você é um humanista em potencial, você sempre vai tentar agradar homens e não a Deus. Sabe, as pessoas que frequentemente tentam agradar as pessoas e não a Deus? Às vezes, diante de uma situação, o irmão está cometendo um erro, uma falha. Aí, para puxar o saco do irmão, você não tem coragem de confrontar o irmão, com o objetivo de agradá-lo e não agradar a Deus. Porque você provavelmente é um humanista em potencial. E não alguém que foi comprado, redimido e agora se tornou um servo de Cristo. Enfim, esse terceiro ponto, para mim, me chama muita atenção, porque esse jovem, muito provavelmente, está ouvindo alguém. Provavelmente ele está ouvindo alguém. E provavelmente, Renato, alguém falou para ele, cara, você não merece o que você está vivendo. Você concorda comigo? Provavelmente os amigos, porque lógico, ele também, assim como eu, tem outros amigos, fora da igreja, do contexto, né? E talvez seja até da igreja. Mas talvez ele está ouvindo 5 irmãos, certo? Aí 4 irmãos estão falando para ele, fica firme, aguenta. Você luta, meu irmão, não abandona a sua casa, não é fácil, ninguém falou que seria. Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo tem muita aflição. Aí um quinto, um desviado, cachaceiro, que olha para a igreja só como um penduricalho, virou para ele e falou assim, cara, de boa, eu olho assim, eu acho que você não merece estar vivendo, cara. Aí sabe o que faz? Se agarra. Igual a história do oftalmologista. Vou te falar uma coisa, meus irmãos. Nós estamos precisando ter o ouvido de Jesus, sabia? Sabe como é que é o ouvido de Jesus? Na hora ele sabe que a conversa é de capeta. Ele fez isso com Pedro, ele fez isso com o próprio capeta. E ele fez isso várias vezes, quando alguém chegava com uma ideia melhor do que a de Deus. É ou não é verdade? Só que sabe que às vezes a gente está emprestando nosso ouvido para outras coisas. E não para Deus. Quando eu disse aqui nesse terceiro ponto que nós nascemos para ser influenciados, porque nós somos fracos. Nós somos, como diz a Bíblia, né, feito de barro. Nós somos realmente débeis. Em momentos de luta, que todos nós vamos enfrentar desafios, quem aqui nunca enfrentou, não está enfrentando, não é verdade? Nós temos tendência a ouvir o que a gente quer ouvir, que agrada nossas próprias concupiscências. Em João capítulo 6, foi exatamente isso que aconteceu. Jesus havia alimentado aquela multidão de maneira milagrosa, de maneira sobrenatural. Mas aquelas pessoas não gostaram do que elas ouviram. Elas estavam querendo ouvir outra coisa.
E aí eu quero ler outro texto com os irmãos. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 de Coríntios 15, 19. Encontraram? Está escrito assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto em Coríntios, a gente conhece um pouco da história dos Coríntios, provavelmente o apóstolo Paulo olhou para aqueles irmãos e falou: rapaz do céu, vocês foram alcançados por Cristo, receberam revelação, foram redimidos, justificados, remidos por Cristo. Só que eu olho para a vida de vocês e vocês limitaram a isso apenas a essa vida. Vocês são provavelmente mais infelizes do que alguém que nunca conheceu a Cristo. Que é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque de fato, se nós conhecemos a Cristo e limitamos a nossa relação com Cristo apenas a essa vida, nós somos sim os mais infelizes dessa vida. Tiago, mas como que eu limito, como está aqui, como que eu limito a minha esperança apenas a essa vida? Quando você sofre por algo que você não recebeu. Uma coisa é se entristecer, e isso faz parte do nosso processo. Uma coisa é você falar: minha vida acabou. Lembra do jovem que falou isso? Tiago, minha vida acabou no dia que eu assinei esse documento. Olha que afirmação. Sabe o que ele quis dizer? A minha esperança em Cristo se limitou apenas a essa vida. E pode ser, meu irmão, pode ser, minha irmã, quem está nos ouvindo aí, que você é hoje uma pessoa amargamente infeliz, porque você limitou a sua esperança em Cristo apenas a essa vida. Nós cantamos aqui hoje: Maranata, vem Senhor Jesus. Essa expressão, Maranata, vem, é uma esperança de alguém que não mais espera nada dessa vida. Literalmente é uma pessoa que o que ela recebe dessa vida, ela recebe com tanta gratidão, que ela sabe que nem isso ela merece. Ela olha para esses elementos que são temporários, que sejam bens materiais, propriedade, o que seja. Ela olha para esses elementos e fala: cara, passou. Um dia eu estava discutindo com a Ieda, há um tempo atrás, lá por causa da nossa casa nova. E ela estava lá com uma situação lá em casa e tal, e eu olhei para ela e falei: sabe, amor, quando eu olho para isso aqui, nossa, que trabalho que deu isso aqui, tempo que nós gastamos com isso aqui, o dinheiro que nós gastamos com isso aqui, coisa que nós temos que pagar ainda, nossa, me dá uma angústia. Amor, só tem um jeito de resolver essa angústia. Ela falou: como? Eu falei: botando um monte de gente aqui dentro. Ela: pelo amor de Deus, deixa eu descansar um pouco. Eu falei: não, amor, porque eu olho para essa casa desse tamanho, eu fico vendo esse vazio, esse eco que faz essa casa aqui, ó, não, me dá uma tristeza. E eu olho por isso aqui, amor, eu fico pensando: que hora nós vai sair daqui? Que hora nós vai embora dessa aqui? Porque eu não pretendo passar a minha vida inteira nesse mausoléu aqui. Mas eu quis dizer para ela o seguinte: de verdade, quando eu olhei para todo esse esforço que foi feito, eu fico me perguntando: valeu a pena isso aqui, né? Porque, confessando o meu pecado, eu achei que eu ia ser um pouco mais feliz depois. Confesso para vocês. E as noites que eu ainda passo sem dormir, que eu tenho muita dificuldade para dormir, não sei se você sabe disso, mas é uma dificuldade que eu tenho, sabia que não mudou. Eu continuo ficando sem dormir na mesma casa. Compramos uma cama nova, porque a gente queria uma cama maior para os meninos, porque eles dormem com a gente às vezes. Pergunta se eu estou dormindo melhor. Não estou. Eu estou com a mesma angústia de dormir mal. E aí pior, porque aí a cama ficou maior, aí tem mais argumento. Aí o Matheus vai dormir na cama, dá chute, soco, a Alice também. Não mudou nada. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Talvez em algum momento eu limitei minha esperança em Cristo nessa casa. Talvez eu limitei minha esperança em Cristo nessa cama. E nada mudou. E sabe o que rolou no final, Rosângela? Tristeza. Sim. Que é o que o Paulo falou aqui, ó. Infelicidade.
angústia. Pode ser que esse nosso irmão em Cristo, quando ele foi casar, sabe o que ele pensou? Agora eu resolvi meus problemas. E quem é casado sabe o que eu estou falando. Começou os seus problemas, não é verdade? Não é verdade, Guia? Só começou os problemas. Mas por que, irmãos? Mas por que a gente insiste? Por que a gente insiste em acreditar nessa mentira? Porque isso agrada a nossa concupiscência. Isso agrada a nossa carne. Acreditar que algo terrenal, algo temporário, algo não absoluto, de fato, vai satisfazer a nossa alma. E o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, olha que texto interessante, não precisa abrir não, eu vou ler para os irmãos. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 18. O apóstolo Paulo vai dizer que havia dentro da igreja um tipo de pessoas que acreditavam em algo. Acreditavam em quê? Olha só. 2 Timóteo 2,18. Estes, falando desse grupo, se desviaram da verdade, apostataram, apostasia. Se você desviou da verdade, você apostatou. Asseverando, ou seja, argumentando, lutando e brigando, dizendo que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé de alguns. O que o apóstolo Paulo quis dizer nesse texto, dizendo que havia pessoas entre nós que estavam afirmando que a ressurreição já havia acontecido e isso estava pervertendo a fé de alguns. O que isso quis dizer? O que ele queria dizer com isso? Sabe o que ele estava querendo dizer? Que como Jesus ressuscitou, agora nós temos uma vida, essa vida é uma vida de 100% de alegria. É uma vida que tudo tem que dar certo. Se algo não está dando certo, é porque você está orando pouco. Se algo não está dando certo, é porque você não está indo na igreja. Se algo não está dando certo, é porque sua relação com Cristo está ruim. Se algo não está dando certo, é porque você está pecando contra Deus. Alguém já ouviu esses argumentos? Não? Esse é o argumento de alguém que acredita que a ressurreição já se cumpriu. Porque o que ele está dizendo aqui não é que ela se cumpriu em Cristo, porque Cristo ressuscitou. O que ele está querendo dizer é que o resultado da ressurreição de Jesus já é real agora, ao ponto que nós já vamos experimentar agora a felicidade, a alegria plena e constante que o mundo acredita. O que eles estavam dizendo é, não se preocupe, Jesus ressuscitou e você também já ressuscitou com ele. E isso é uma verdade, mas é aquela questão do salvo sendo. Nós ainda não experimentamos a verdadeira ressurreição, o corpo glorificado. A gente sabe disso. Mas algumas pessoas vivem como se isso tivesse acontecido. Como se problemas fosse sinônimo de pecado, por exemplo. Como se lutas fosse sinônimo de pecado. É como se eles acreditassem que porque Jesus já ressuscitou e nós também juntamente com ele, nós não deveríamos ter doença. Se você está com câncer, está com pecado. Sabe essas conversas? E tem uns capeta por aí que pensa assim. Você está com problema no casamento? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Certeza. O que você está fazendo de errado? Porque quem pensa assim, provavelmente, presta atenção nisso, não espera ansiosamente por Cristo na próxima vida. Realmente é uma pessoa que limitou sua esperança em Cristo apenas a essa vida. É alguém de verdade, e aqui não tem pecado nisso, mas só para vocês entenderem, é alguém de verdade que aprendeu a gostar mais de umas férias na praia. Não estou dizendo, irmãos, isso aqui não é para falar para ninguém, não. Tem uma irmã que está viajando, né? Não é por isso, não. Mas ele não aprendeu a se alegrar com seus irmãos que vai passar a eternidade com ele. Ele se alegra mais em estar com outras pessoas que não vão passar a eternidade com ele do que com seus irmãos, que vai passar toda a eternidade com ele. Ele aprendeu, às vezes, a ficar mais feliz em sentar na frente da TV, fazer uma pipoca, uma Coca-Cola gelada e assistir uma série, do que, às vezes, sentar numa mesa, abrir a sua Bíblia e ler as palavras de vida eterna. Ele aprendeu a viver assim. E ele está se acostumando a viver assim. Sabe o que vai acontecer? Na primeira luta, na primeira angústia que ele vai experimentar. Sabe por que ele vai experimentar a angústia? Porque essa é a realidade da vida. A realidade da vida é essa, e não a outra que eles estão dizendo.
essa falsa sensação da realidade de que tudo deve ser perfeito e maravilhoso, isso nunca esteve na mente de Cristo. E aí quando nós nos deparamos com alguma luta, com alguma dificuldade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu não mereço viver isso. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Tenho só 26 anos. Eu não mereço. Eu quero ser feliz. Eu quero poder jogar futebol, eu quero poder ir na academia, eu quero poder me alegrar com os meus filhos. Essa é a conversa desse jovem. Lembra do jovem rico? A mesma conversa. O jovem rico jamais colocou sua esperança na eternidade. O jovem rico talvez se esforçou para ser um grande homem nessa vida. Talvez ele se esforçou, Gui, para ser um grande conhecedor da Bíblia. Talvez se esforçou para ser um grande responsável pela lei de Deus. Mas Jesus olhou para ele e falou, deixa eu te falar uma coisa, tudo isso que você está fazendo não serve de nada para você experimentar a vida eterna. Essa semana aconteceu algo engraçado comigo, com o Mateus, que o Mateus, de repente, falou assim, papai, como é que a gente pode ser amigo para sempre? Aí eu olhei e falei, filho, excelente pergunta. Eu não esperava que você ia fazer com 6 anos, mas já que você fez a pergunta, filho, só tem um jeito da gente ser amigo para sempre, eternamente falando. Se você um dia crer na obra de Cristo Jesus. E eu também continuar crendo até o fim. Sabe o que vai acontecer, filho? Não vai tomar sorvete no céu. Vai ter sorvete no céu, não é possível que não vai ter. Nós vamos passear nas nuvens. Aí ele virou, papai, e a gente vai ser igual aos anjos. Falei, filho, não sei se vai ser igual aos anjos, mas eu acho que vai ser melhor que eles. Mas o que mais importa, filho, é que nós vamos passar a eternidade do lado de Jesus juntos. Papai, é só crer em Jesus? Isso é fácil. Mas sabe o que eu estou tentando, nessa resposta? Eu estou tentando incutir algo na vida do meu filho, e também na minha vida, sobre a eternidade. Nós frequentemente não paramos para pensar nisso. Eu fiz uma pergunta para a Letícia ontem, lá em casa. Eu falei, Leti, quando você acorda pela manhã, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Aí ela contou lá que, vamos preocupações, às vezes fazer um trabalho e tal, não sei o quê. E ela, o que vem na sua cabeça? Eu falei, Leti, eu não quero parecer religioso, não é a minha intenção com isso, mas eu vou te falar a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu acordo de manhã. Quando eu piso no chão, eu falo assim, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou indo trabalhar? Será que isso vai acrescentar alguma coisa na minha vida eterna? E eu não estou falando isso para parecer religioso, não, porque essa é uma angústia muito particular minha. Não quero que você saia pensando nisso também, isso é minha. Mas eu fiquei pensando nisso. O texto que nós lemos de Colossenses, o apóstolo Paulo falou, portanto, se fosse ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, não daqui da terra. E aí, meus irmãos, eu estou falando isso porque todo ser humano que está nessa terra, eu inclusive, todos os dias, acorda angustiado, dorme angustiado, preocupado. Não sei o que, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, como é que eu vou resolver esse problema, como é que eu vou resolver aquilo outro? E o apóstolo Paulo vem nos ensinar o seguinte, cara, você tem que começar a pensar lá no alto. Você pensa frequentemente lá no alto? Você frequentemente pensa como vai ser a sua vida no alto? Você frequentemente pensa o que você precisa de alguma forma viver nessa vida para que você possa experimentar viver lá no alto? Você fica imaginando como é que é a poltrona de Jesus, por exemplo? Eu penso, deve ter massagem, aquecedor. Às vezes, meus irmãos, nós vamos ser pego frequentemente, da mesma maneira que esse jovem aconteceu essa semana. E você vai viver angustiado, triste, amargurado, porque você e eu limitamos, a nossa esperança em Cristo nessa vida. Esperou algo nessa vida de Cristo que às vezes Cristo não vai te dar. E Ele não vai te dar não é porque Ele é mau. Ele sabe que você não pode ter isso. Assim como eu olho para o Mateus e às vezes acordo de manhã e dou ordens para o Mateus fazer coisas e ele não quer fazer o que eu estou mandando, porque ele acha que aquilo é melhor para ele. E eu como pai, que às vezes tem uma visão maior sobre a vida dele, falo, não, isso não é melhor para você. E aí ele começa o quê? Brigar, ficar triste, chora, emburra, vai pro canto, você não é mais meu amigo. Eu falo desse jeito. E depois quer ser meu amigo para sempre. Não dá para entender, né? Ou parece nós com Jesus, né?
Mas o Mateus é só um exemplo de como todos nós que crescemos não passamos de criança crescida. Nós frequentemente emburramos porque algo ruim acontece com a gente. Nós frequentemente ficamos chateados porque algo ruim aconteceu. Irmãos, isso não é só você, não é eu também. Todos nós somos assim. E por quê? Porque nós paramos de olhar para o alto, onde Cristo vive, e começamos a meditar a nossa vida, a nossa esperança nessa vida. Quarto ponto. Nós acreditamos, e nós fomos forçados, ou talvez até queremos acreditar nisso, que esse lapso de tempo que eu e você estamos vivendo, chamamos de vida, nós acreditamos que esse é o plano de Deus para nós. E nós estamos acreditando que esse lapso de vida, de tempo, é o plano de Deus para nós. E eu quero te dar uma notícia hoje. Esse lapso de tempo nunca esteve na mente de Deus. Deus não queria que isso que a gente está chamando de vida fosse o que nós chamaríamos de vida. Eu tenho para mim, na minha cabeça, que a igreja foi um dos elementos mais didáticos de Deus para falar como vai ser o céu. Talvez por isso que o fato de não congregar seja tão perigoso. Quando eu olho para o elemento igreja, você olha que de repente Deus olha para a igreja e deu dom para todo mundo. Todo mundo tem um dom na igreja. Deus chamou e capacitou cada um desses irmãos para que eles pudessem servir quem? O corpo de Cristo. Agora, Jesus estava contratando um monte de funcionário, é isso que ele queria? Não. Jesus estava nos ensinando o seguinte: se você não aprender a conviver aqui, meu irmão, você não vai conseguir conviver no céu. Então eu vou te dar um tempo, um lapso aqui, você converteu, eu poderia te levar agora para o céu. Ah, resolvido, não é por obras. Mas eu vou deixar você viver aqui para você começar a experimentar o que é viver no céu. Aí Deus vem e fala o seguinte: ó, e aí, vocês vão ter que submeter a um pastor, a um presbítero, a uma autoridade. Não, mas esse cara não merece a minha submissão. E é exatamente por isso que você vai submeter. Porque como é que você vai submeter a Deus no céu se você não submete a seu irmão que está aí? Imagina você chegando no céu e de repente você descobrir que a gaiola ou a casinha lá do João Batista vai ser melhor que a sua. E você vai virar para Deus e falar: Deus, é o seguinte, você não deve estar lembrado que eu fiz. João morreu cedo, eu vivi até os 120 anos, né, seu Pedro? Fiz muito mais obra que João Batista. Quero um lugar melhor. Aí Deus vai olhar para você e falar: pois é, você não aprendeu, né? Esse negócio de gratidão não era muito a sua praia. Então eu vou deixar você viver mais um pouquinho para você aprender sobre gratidão. Portanto, meus irmãos, quando eu olho para o contexto da igreja, a igreja nada mais é um ambiente didático de Deus para nos ensinar como é passar a eternidade com Jesus. A única coisa, e isso é interessante, a única coisa que você não vai fazer no céu, que você faz na igreja, é pregar o evangelho. Você sabia disso, não? Adivinha por quê? Hã? Ué, o povo é convertido lá, ué. Não entra no quem não é convertido. Não vai pregar para quê, né? Então, meus irmãos, na prática, na vida prática, sendo muito honestos, nós desprezamos a eternidade. Nós desprezamos a eternidade. De alguma forma, nós vivemos como se a eternidade fosse uma utopia, uma falsa realidade. De alguma maneira, a gente despreza aquilo que a gente não consegue mensurar. Já parou para pensar nisso? Não? Vou te dar um exemplo. Eu posso mensurar o valor da minha casa, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Posso. Posso dizer que ela tem tamanho, altura, profundidade, largura. Posso falar que ela custa tanto. Eu posso mensurar a minha casa. Eu posso mensurar, por exemplo, o valor do meu veículo, o ano, o estado, se ele está estragado ou não, se ele está funcionando ou não. Eu posso mensurar até minha saúde. Posso ou não posso? Vou lá, faço um exame, aí aparece lá, ó, seu sangue não está legal, você está não sei o quê, né? Agora, eu vou te falar uma coisa que você não consegue mensurar. O grau de relação, da sua relação com Cristo. E porque você não mensura, você despreza. Se a gente tivesse um termômetro, imagina que interessante seria isso, não? Um termômetrozinho assim, ó, sabe aqueles
Está muito, igual bateria, está muito ruim. Você está quase apartando de Jesus. Você fica mais preocupado, talvez. Você consegue mensurar. Por exemplo, você não consegue mensurar, por exemplo, quantos anos tem a eternidade. Você consegue mensurar isso? A eternidade é um conceito que é impossível a mente humana compreender. A gente fala que a gente ouviu falar. É ou não é verdade? Ninguém consegue compreender o que significa eternidade, porque a gente não compreende e não mensura, a gente despreza também. Ou seja, o mundo tem constantemente nos incitado a viver a vida como se não houvesse amanhã. Olha para os filmes. Eu lembro de um filme, talvez você assistiu, lembra? Se Beber Não Case. Acho que é isso, né? É esse o filme, não é isso? E no Se Beber Não Case, é a história do cara que vai casar e antes de casar ele vai viver a noite de solteiro lá. Despedida de solteiro. E uma das frases do autor, ele fala, cara, deixa eu te falar, você vai casar amanhã. E casamento não é o que você está pensando. Então nós vamos viver hoje como se não tivesse amanhã. E aí eles acordam no outro dia com amnésia, lembra? Já viu isso? Eles não sabem. Quebraram tudo. Fizeram a maior bizarrice. E aí eles depararam com uma realidade. Amanhã existe. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Porque amanhã existe. Muitos experimentaram angústia, ranger de dente, tristeza, desespero. O crente, ele deveria viver hoje como se estivesse amanhã. Porque para nós que fomos colocados em Cristo, segundo a Bíblia, a eternidade não é uma utopia. Ela é uma realidade presente. E que nós, segundo a Bíblia, já fomos colocados nela. Por isso nós já podemos experimentar a eternidade hoje. Hoje. E como eu posso experimentá-la hoje? Nos alegrando com a salvação. Nós, frequentemente, não nos alegramos com a salvação. Nos alegrar com a salvação é viver contente com tudo que nós vivemos. Adivinha por quê, meus irmãos, que nós podemos viver contente com tudo que eu experimento hoje? Porque essa vida não é a vida que Cristo tem para mim. Essa vida de angústia, de tristeza, de às vezes lamentos, às vezes alguns lampejos de alegria, não é a vida que Cristo tem para nós. Por exemplo, todos nós, nossa, isso para mim fala tanto, todos nós temos uma angústia para fazer acampamento, a luta para fazer acampamento. Nossa, muita gente não ajuda, aí trabalho, irmão, dinheiro, guarda dinheiro, é difícil. Não tem, vou tentar. Sabe essa luta que é o acampamento? Aí nós chegamos no acampamento, aí começa a viver o acampamento, aí de repente gosta, fala, pai, que trem bom, trem maravilhoso. Sabe esse trem bom que você está experimentando? Chama Espírito Santo. Não tem nada a ver com você. Você é aquele que não queria ir para o acampamento. Você é aquele que estava dando trabalho para ir para o acampamento. Aquele que está no acampamento, que está vivendo aquele gozo de alegria, é alguém que o Espírito Santo está capacitando, potencializando para falar, nossa, que experiência. Nossa, já acabou? Já acabou, irmão. Nós temos que ir embora. Nossa, eu queria ficar tanto. Pois é, irmão, nós temos que levar umas coisas na carretinha. Não, tem que ir embora. Voltou a angústia tudo de novo, porque tem que levar embora a carretinha. Botar as coisas na lona, levar as caixas. Aí o irmão fica o quê? Desanimado, volta tudo de novo. Talvez limitou a esperança em Cristo também a um acampamento. Tá vendo? Mas, irmãos, eu estou dizendo isso, que eu quero, de nome de Jesus, nós precisamos alcançar mais maturidade a respeito do Evangelho. Você precisa controlar a sua mente frente a isso. Não existe nada nessa vida, absolutamente nada nessa vida que deveria atrapalhar a sua alegria em Cristo. A alegria da salvação em Cristo. Nada poderia parar isso. Você jamais poderia, e eu também, pensar como esse jovem pensou, que a minha vida acabou no dia que eu assinei essa porcaria desse documento. Gente do céu, que tristeza que esse jovem está experimentando. E eu creio que a tristeza dele é real, sabe por quê? Porque segundo o apóstolo Paulo, ele é o mais infeliz dessa terra. Talvez essa luta, que é uma luta, não deixa de ser, que ele está experimentando no seu matrimônio,
Ele não percebeu que pode ser uma grande oportunidade dele ainda mais se aprofundar na sua relação com Cristo. Sabe por quê? Que em meio a essa desgraça que é essa luta, ele pode se alegrar com Cristo. Imagina que privilégio. Em meio àquilo que eu queria ter, que eu não tenho, mesmo assim, eu louvarei o Senhor. Imagina que mistério é esse. Imagina as pessoas à sua volta, os capetas na sua volta, falando que você não merecia isso. Vendo que você não recebeu o que você queria, e mesmo assim, você se alegrou em Deus. O cara, você deve ser doido. E é mesmo, porque o povo que fica vivendo uma vida como se realmente tivesse amanhã como a eternidade é doido. Lembra não sei se onde está esse texto, mas fala que mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que o fruto da oliveira minta, né? E não haja fruto na videira, eu todavia me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação, não é isso? Irmãos, todos nós sabemos que quando a gente recebe algo que a gente tanto queria, aquilo não traz a alegria que a gente esperava, sim ou não? Está aqui a Ieda, né, que não me deixa mentir. E aí, amor, a casa te deixou mais alegre? Não deixou. Pelo contrário, ficou mais irritada. Porque aí agora tem que limpar a casa era pequena, agora a casa é gigante. Aí fica o quê? Mais nervoso, porque tem que arrumar, tem que arrumar, como é que faz? Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, nós temos que aprender com o apóstolo Paulo e colocar nossa esperança lá no alto, onde Cristo vive. E não resumir a nossa esperança, alegria, contentamento a algo temporário. Quando você sentar na frente de um prato de comida, e olhar aquela... Sabe quando você está com fome e sentar na frente de um prato de comida? Toma cuidado. Toma cuidado. Eu vou te dar um exercício. Se aquele prato de comida te trazendo muita alegria, cuidado. Pode ser um ídolo na sua frente. Tiago, mas eu estou com fome. Pois é, foi o que aconteceu com João capítulo 6, com as pessoas. Tá com fome? Tava. E eu vou te falar por quê. É muito mais provável alguém de barriga cheia se afastar de Deus, e está provado em João capítulo 6, do que um faminto. Aquele povo faminto pôde experimentar a palavra de Deus. Eles ouviram a Jesus. Mas a barriga cheia fez o que com eles? Pé na areia. Já comi, já bebi, o que eu estou fazendo aqui? Então, na hora que você sentar na frente de um prato de comida com fome, você vai olhar para esse prato e falar assim, em nome de Jesus, eu vou esperar 10 minutos para comer. Só para te provar que a minha alegria não está no seu prato. Minha alegria está na salvação em Cristo. Minha alegria não se resume a um prato de lentilha. Lembra da passagem? A minha alegria não se resume a algo temporário. Por isso, você e eu precisamos, de alguma maneira, sempre acordar pela manhã e lembrar a nossa mente de que aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, o trabalho que seja, isso é temporário. Isso é passageiro. Amanhã eu posso não estar fazendo, como eu posso estar fazendo. Mas acordar pela manhã e realmente se lembrar o motivo pelo qual nós somos alcançados. A alegria de ter sido alcançado por Jesus e a alegria de saber que a nossa esperança não se resume a essa semana, a esse mês, ou às férias que eu vou tirar daqui 10 dias. Quem nunca sentiu um gostinho de férias? Vai chegando férias, nó, que trem bom! Quem nunca sentiu isso? Irmãos, cuidado. Até isso, irmãos, pode ser um ídolo e ainda não está vendo. Porque se eu não consigo me alegrar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você acha mesmo que você vai alegrar nas férias, irmão? Quem nunca passou férias, chegou lá na sua rapaz com vontade de ir embora, não aguento mais isso aqui. Eu sou desse jeito. Vai chegando férias, eu vou ficando feliz. Aí chega nas férias, aí chega, nossa. A última que eu fui, nós fomos viajar, né? Jesus amado. Tive um problema de saúde lá, eu olhava para aquilo e falava, Jesus, eu já entendi. Já entendi. Eu pus uma idolatria nessas férias aqui, ó, essa desgraça dessas férias aqui, eu quero ir embora agora. E vou te falar, quem estava lá sabe o que eu passei.
E impressionante como Jesus tratou meu coração. Agora, podemos ter férias? Claro que podemos, mãe. Não tem pecado nisso não, mãe. O problema, irmão, é se eu colocar mais alegria nas férias do que na salvação em Cristo. Você está com um problema grave. Você está correndo um risco de vida. Você provavelmente, assim como esse jovem, não conheceu a plenitude do Evangelho. O Evangelho não se resume apenas a essa vida. Por isso as palavras de Jesus foram: meus irmãos, no mundo, nesse lapso de tempo, você vai experimentar muitas tribulações. Mas deixa eu te falar uma coisa, tende o quê? Bom ânimo, tende alegria. Mas por que, Jesus? Porque eu tenho uma casa nova? Não, porque eu venci o mundo. Eu creio que isso é pensar como Cristo pensa. Eu acredito que isso é pensar nas coisas lá do alto. Irmãos, Jesus não veio melhorar a nossa vida nessa vida. A maior evidência disso foram os círculos romanos. Imagina o povo olhando para aquele povo sendo jogado, sendo comido vivo por leões, tendo cabeças arrancadas. Imagina o povo olhando para aqui e falando: isso é Evangelho? Tô fora. Se isso é viver Evangelho, eu não quero isso para mim. E a história conta que vários que estavam ali, olhando, vendo seus filhos sendo comidos vivos, olhavam para aquelas crianças e falavam assim: rapaz, Jesus ressuscitou. E provavelmente muitos daqueles homens, sabe o que eles acreditavam? Que eles iam ressuscitar com Jesus também, do jeitinho que Jesus ressuscitou. Só que, e eles vão ressuscitar da mesma maneira. Só que talvez eles acham que ia ressuscitar daqui 3 dias. Só que agora eles estão, segundo a Bíblia, dormindo, e pode ser que esse dormido vai durar o quê? 3 dias. Mas a alegria daqueles homens naquela arena era algo assustador. Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha negado facinho. Ou ele levantava a mão falando: foi ele que falou, eu não tenho nada a ver com esse negócio. E depois ia sair e falar: pai, Pedro negou mesmo e foi perdoado. Pai, que eu sou perdoado também. Rapaz, eu sou um frouxo de maior categoria nessa hora. Não sei você, mas eu ia ser um... Na hora que eu ver o leãozinho lá do Mateus, da Alice, esquece. Esquece. A não ser que eu fosse o quê? Capacitado pelo Espírito para não fazer isso. Porque do contrário, meu irmão, eu ia negar facinho. Tiago, como é que você sabe isso? Rapaz, eu já neguei por causa de emprego. Eu não vou negar por causa de um leão na arena, sozinho comigo. Esse jovem negou por causa de um casamento. Ele, segundo ele, a vida dele acabou por causa de um casamento. Você acha que ele suportaria uma jaula, um leão? Tem gente que nega por causa de uma doença. Doença. Né, André? Você passou por um processo tão lindo, né? Essa experiência que você teve, mas quantas pessoas adoeceram? Negaram a Cristo. Negaram. Não, Tiago, ele é cristão. Não, negou. Sabe como é que ele nega? Por exemplo, não quer dizer que isso... Mas para de ir na igreja. Desanimei com Deus. Para de ler a Bíblia, para de orar, para de se direcionar a Deus. Essa é uma forte maneira de demonstrar que você negou a Cristo. Ou não? Sabe essa coisa, lá em casa, aí, às vezes, perder um filho, que não é fácil, que eles experimentaram. Quantas pessoas na história sabem que perder um filho, abandono é fácil. A história mostra que muitos casais, quando perdem um filho, até o casamento acaba. Gente, eu estou dizendo isso porque talvez seja a maior dor que um ser humano pode experimentar. Eu acho que não tem outra dor pior que essa. Né? Mas ao mesmo tempo, talvez exista algo pior que isso. Sabe, para mim, pode ser pior que isso. Eu não experimentei isso, mas eu estou imaginando que seja. Passar a eternidade longe de Jesus. Uma coisa eu sei. Se você quiser passar a sua eternidade com a Andressa, é melhor você continuar crendo até o fim. Porque ela está resolvida. Certo? Jesus resolveu o problema dela. Eu lembro da história de um padre. Ele ficou conhecido como Padre Léo.
da Igreja Católica, ele foi muito, muito famoso. E era um homem, né, respeitado e tudo, e ao final da sua vida ele teve câncer. E ele sofreu um câncer muito violento, parece que foi um câncer numa região que não tem muito o que fazer. E aí conta que ele pregava e tal, e ele que fundou na época um ministério chamado Betânia, que era um ministério que cuidava de prostitutas. E aí conta a história que ele descobriu que no meio da igreja havia uma série de beatas que fizeram um grupo de oração grande, que era uma igreja grande, né, para que ele fosse curado. E ele descobriu isso. E aí um dia ele entrou, parece, não sei se ele visitou, o que ele fez, mas ele foi até esse grupo que estava orando por ele. E ele chegou lá e falou: irmãos, em nome de Jesus, eu quero pedir algo para vocês. Parem de orar pela minha cura, eu não quero ser curado. E aí as irmãs ficaram revoltadas. Como assim você não quer ser curado? Pelo amor de Deus, Deus te deu a vida, ó. Deus te deu a vida para você viver, deu saúde. Isso não é de Deus, vamos orar, Deus vai te curar. Ele falou: não quero ser curado. Por que você não quer ser curado, Padre Léo? E ele falou assim: porque pela primeira vez na minha vida, eu pude experimentar um verdadeiro relacionamento com Cristo. Imagina a cabeça dessas mulheres. Ele era o padre da igreja. Ele falou assim: eu aprendi todo dia de manhã a orar e pensar no alto, onde Cristo vive. Pela primeira vez na minha vida. E você vai vir tirar isso de mim? Eu não quero ser curado. E ele morreu pouco tempo depois de câncer. E às vezes, meus irmãos, não é verdade que quando a gente passa momentos difíceis, qual é a primeira coisa que nós pedimos para Deus? Me livra disso, Deus. Me livra disso, Deus. Eu não estou aguentando esse negócio. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando experimentou a cruz, ele enxergou algo. A Bíblia fala que ele enxergou algo. Não sei se eu até anotei esse texto, mas eu anotei. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O texto diz que, olhando, presta atenção nesse texto, olhando firmemente para quem? Para o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da humilhação que ele experimentou, e está sentado à destra do trono de Deus. Vou te dar um motivo para você se alegrar. A eternidade, meus irmãos, ela é real. E você não vai viver ela daqui 80 anos, 50 anos. Você já vai viver ela hoje. Você pode experimentar ela hoje. Mas só tem um jeito de você experimentar ela hoje. Se você continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Não tem outro jeito. Se você começar a olhar para outras coisas, se você olhar para as tempestades como Pedro olhou e começou a naufragar, lembra que Pedro olhou para os ventos? Se você começar a olhar para a sua saúde, se você começar a olhar para a sua conta bancária, se você começar a olhar para a sua casa, se você começar a olhar para os boletos que você tem que pagar, se você começar a olhar para os amigos que você queria ter não tem, se você começar a olhar para algo que você gostaria muito, mas que você não recebeu, provavelmente, segundo o apóstolo Paulo, você vai ser um dos mais infelizes desse mundo. Talvez o segredo esteja a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque a alegria que nos está proposta, presta atenção nisso, irmão, a alegria que nos está proposta não se compara a absolutamente nada nessa vida. Irmão, se a gente não aprender a olhar para o alto, onde Cristo vive, nós jamais vamos entender essa palavra. Você e eu vamos ainda nos frustrar com situações ruins. Nós ainda vamos nos entristecer com situações ruins. Não sei quantos estão familiarizados quando eu compartilhei o tema da idolatria. Lembra disso? Idolatria é tudo aquilo que eu coloco a minha esperança, expectativa, contentamento. Isso é um ídolo. Quando reconhecer um ídolo? Quer ver um exemplo? Quando você fica triste. É uma ótima maneira de reconhecer um ídolo. Se quando o seu cônjuge te deixa triste, isso é um ídolo. Quando o seu filho fica triste, isso é um ídolo. Quando o seu trabalho te deixa triste, isso é um ídolo.
Quando algo que você queria receber e não recebe, isso te entristece, isso é um ídolo. Porque você colocou a sua esperança em algo não absoluto. E talvez Jesus, quando olhou para nós, ele falou, sabe, vocês vão experimentar algo nessa vida, que eu não queria que fosse assim, mas a realidade é essa. Porque Jesus, e é uma coisa importante a gente entender, Jesus veio nos trazer uma cosmovisão da vida que nenhuma outra religião foi capaz de demonstrar. Nenhum outro Deus morreu pelo seu povo. Todos os deuses exigiam sacrifício das pessoas. Elas tinham que se sacrificar por ele. E no Evangelho, o único Deus que morreu pelo seu povo foi Cristo Jesus. A cosmovisão do Evangelho, ela transcende qualquer outra realidade religiosa do mundo. Ou nós acreditamos nessa cosmovisão do Evangelho, ou a gente será realmente as pessoas mais infelizes da Terra. Não existe nenhum sistema político, social, religioso capaz de resolver a angústia humana. Talvez por isso o Evangelho seja tão determinante na nossa vida. Nós vamos sair daqui e nós vamos provavelmente almoçar. E a dona Elza, que às vezes não, sempre faz o papá para nós, né, dona Elza? A dona Elza, ela vai ter que aprender de alguma maneira, a na hora que ela ligar o fogão, ela cantar um louvor ao Senhor. E se alegrar no Senhor. E se contentar no Senhor, com tudo que ela tem, com tudo que ela não tem. Assim como nós, segunda-feira, ir para o trabalho, nós vamos ter que aprender a nos alegrar ao ir ao trabalho, porque não é o trabalho, é Cristo. E isso, meu irmão, é um desafio, não é fácil. Não estou dizendo que eu consigo fazer isso todo dia, não é fácil. E eu quero ler um texto para a gente encerrar. Salmo 16, de 9 a 11. Salmo 16, 9 a 11. Alegrem-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Esse texto é um texto profético que se refere à pessoa de Jesus. Mas esse texto, apesar de falar da pessoa de Jesus, quando fala que o teu santo não verá corrupção, ele cabe completamente a cada um de nós também. A palavra de Deus está dizendo aí que Deus não permitirá que a nossa alma permaneça na morte, porque ela não permitirá que a alma do teu santo, que somos nós, assim como a de Cristo, não veja corrupção. E vai dizer que ele me fará ver algo nessa vida, que são os caminhos da vida. Deus nos ensina na Bíblia como viver nessa vida. Como a gente pode viver nessa vida? Eu dei um exemplo lá de Hebreus capítulo 2, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E ele termina dizendo que na sua presença há plenitude de alegria. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já experimenta a presença de Deus ou você vai experimentar na eternidade? Hã? Sim. Se você já experimenta a presença de Deus hoje na sua vida, segundo o texto, você já pode experimentar delícias perpétuas. Delícias perpétuas. Delícias para sempre. Irmãos, para pensar. O que serão as coisas que a gente vai fazer no céu? Alguém tem algum palpite? Alguém tem alguma revelação sobre isso? Não? O que o senhor acha, Pedro, que você vai fazer no céu? Alguma das coisas que o senhor vai fazer no céu?
Uma coisa assim, que você já parou para pensar nisso alguma vez? Não? Descansar. Descansar. Perfeito. É uma coisa que vai ser feita no céu. O que mais? Acho que vai tentar pregar lá também. Ensinar o evangelho. Falar do evangelho, né? Pensa mais alguma coisa que você vai poder fazer no céu. Pensa. Adorar a Deus. Adorar a Deus. Adorar a Deus. Tipo, você pode fazer isso hoje, não? Pode. O seu Pedro falou a palavra descansar. Eu posso descansar hoje ou não? Claro que eu posso. Hebreus capítulo 4 vai dizer que nós fomos colocados num descanso. Nós fomos colocados num descanso. Sabe por que a gente está angustiado? Que volta e meia quer sair do descanso. Só que a gente acha que descansar é... Primeiro que eu vejo nosso cabelo descansar é uma rede, não é? Eu vou te falar como é que Jesus via descanso. Vamos dar uma volta? Vamos? Vamos falar do amor de Deus. A maneira como Deus via descanso era essa. Talvez Jesus falou assim, rapaz, vou dar um descanso para vocês e para todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se você é assim. Eu quero falar de mim. Quando eu falo do amor de Deus para alguém, eu experimento uma delícia perpétua. Você experimenta isso também quando você fala de Deus para alguém, não? E principalmente quando essa pessoa está respaldando o que você está falando, ela está te ouvindo. Você experimenta isso, não? Você quando liga um louvor e você começa a cantar, você se alegra também? Você consegue experimentar isso, não? Você experimenta isso, não? Você consegue experimentar uma delícia quando você se senta na mesa com seus irmãos e começa a falar de qualquer coisa, que seja de Deus, da vida? Você consegue se alegrar com isso, não? Então por que a gente não faz isso sempre? Porque a gente quer insistir em outras coisas, entendeu o problema, não? O nosso esforço parece que é sempre o contrário de Deus. A maneira como Deus se alegrou com seus discípulos foi fazendo umas barraquinhas, andando com eles, caminhando, peregrinando. E eu acho que aqueles discípulos ficaram tão contentes com aquilo que eles estavam vivendo, que eles nem sabiam, nem percebiam onde eles estavam. É igualzinho acampamento. Já viu um acampamento, tanto que você dorme mal? Às vezes você não come a melhor comida, mas parece que Deus transforma aquela comida numa comida assim, quase celestial. Porque talvez pela primeira vez você dedicou um tempo às coisas de Deus. Às delícias perpétuas que nós podemos experimentar hoje. Nos alegrar juntos, poder comer juntos, poder viver uma vida juntos, poder exortar juntos, chorar juntos, orar juntos. Essa força que a igreja pode se tornar é algo espetacular. Por aí que a gente sai daqui, meu irmão, nós vai se ver daqui dia depois? Domingo. Quarta, domingo. Né? E às vezes a gente só encontra no serviço, né? Encontrar para orar. É bom. Mas, gente, seria bom encontrar para outra coisa. Conversar, tomar um café, abrir o coração, como é que está a sua vida. Gente, deixa eu te falar, se você não está treinando agora, no céu você vai ser aquele cara do cantinho. Já viu o cara do cantinho? Não enturma com ninguém, não aprendeu a turmar aqui, ué. Lá no céu vai ser difícil também. Vai ter que ficar com... O Matheus me perguntou essa semana se os cachorros vão ressuscitar também. Né, amor? Falei, ó, filho, o papai, como você sabe, não sabe todas as coisas não, mas eu suspeito que não. Porque parece que os bichinhos têm alma, mas, né? Mas, falar uma coisa, filho, vamos, o que você quer acreditar nisso aí? Vai, então não vai fazer diferença, porque assim, eu não tenho muita revelação disso. Mas, aparentemente, parece que não, né? Mas, enfim, se alguém tem alguma outra revelação, que se manifeste. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Irmãos, nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor. As coisas são temporárias. Você pode até trabalhar para tê-las, mas não coloque nela a sua esperança, o seu contentamento, sua satisfação. Isso passa. Amém? Eu queria encerrar esse tempo orando por nós. Orar por esse jovem amigo meu, não precisa citar o nome.
E talvez você, meu irmão, essa semana ou esse tempo, tenha experimentado o mesmo sentimento. Um sentimento assim de... Nossa, essa vida não tem prazer, essa vida não tem alegria, essa vida é só dificuldade, essa vida não vale a pena, eu queria tanto algo e não consigo algo. Nossa, meu casamento é tão difícil, por que eu brigo tanto? Nossa, eu queria que fosse diferente. Nossa, eu não mereço isso. Nossa, eu quero paz, eu mereço paz. E eu quero orar por você e por mim também. Porque, em nome de Cristo Jesus, se você e eu ainda não nos aprendemos a alegrar com a salvação em Cristo e o que a salvação em Cristo representa, eu quero te dar uma triste notícia. Não há absolutamente nada nessa vida que vai conseguir fazer. Não há nada nessa vida que vai conseguir satisfazer, preencher a sua alma mais do que a salvação em Cristo. Nos alegrar da salvação. Ó, tá vendo? Não é fácil, não. Me deixa em paz. Tá aprendendo desde pequeno. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão, que tem uma coisa que Jesus não vai deixar a gente na igreja em paz. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer. Te agradecer por essa palavra, por esse tempo. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor frequentemente, constantemente tem nos alertado, nos animado, nos inspirado a pensar sobre a eternidade. O Senhor tem nos feito ver a alegria da nossa salvação. O Senhor tem nos feito enxergar quão glorioso é ter sido tocado pelo Senhor. O Senhor frequentemente tem nos visto ver que poucas pessoas nessa vida experimentarão um toque eterno do Senhor. Senhor, eu quero orar por mim e pelos meus irmãos com uma única direção, Senhor. Que o Senhor nos ensine a nos alegrar no Senhor. Que o Senhor nos ajude a enfrentar as nossas lutas, as nossas provas, para que nós possamos ser aprovados pelo Senhor. As angústias, as tribulações que nós viveremos nessa vida, ela foi alertada pelo próprio Senhor Jesus. Ele nunca mentiu para nós que nós não enfrentaríamos isso, mas porque volta e meia nós temos emprestado nossos ouvidos com aquilo que a gente quer ouvir. Volta e meia nós temos ouvido as nossas próprias concupiscências. Volta e meia nós temos emprestado nosso ouvido para o capeta e não para Cristo. Porque o próprio Cristo disse: tende bom ânimo, tende alegria, porque Ele venceu o mundo e nós vencemos juntamente com Ele. Nos ajude, Jesus, a pensar no alto, onde Cristo vive. Nos ajude a pensar todos os dias como será a nossa vida com Jesus. Nos ajude a cantar Maranata de maneira verdadeira. Nos ajude a gritar: vem, Senhor Jesus. Vem, porque estar contigo é infinitamente melhor do que estar nessa vida. Que nós não estejamos muito preocupados com a nossa vida nessa terra, mas sim vivermos uma vida preocupados com a eternidade. E aí sim nós seremos as pessoas mais felizes da terra. Que aí nós não seremos abalados por nenhuma tristeza, angústia ou luta que nós possamos experimentar. Senhor, nós queremos ser como Jesus. Nós queremos ser alguém que, de fato, ao ver a alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz. E Ele foi até o fim, sem titubear, Senhor. Que a nossa cruz, que nós temos que viver diariamente, não seja motivos ou que sejam obstáculos para a gente tirar os olhos daquela alegria que nos está proposta. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua morte e obrigado pela sua ressurreição. Porque nós cremos que nós ressuscitaremos assim como Jesus
no último dia. E essa deve ser a nossa única fonte de alegria. Nada mais, Senhor. Por isso, Senhor, eu peço que o Teu Espírito, nessa manhã, possa encher-nos dessa alegria, encher-nos desse contentamento, para o louvor da Sua glória. Quero orar por esse jovem, Senhor, que eu visitei essa semana, que o Senhor possa lembrá-lo disso, Senhor. Que o Senhor possa fazê-lo entender que essa vida passa, e toda vaidade também, mas a nossa relação com o Senhor dura para sempre. E não há nada mais importante que isso. Não há casamento mais importante, não há filhos mais importantes, não há amigos, não há trabalho, não há saúde que seja mais alegre ou mais importante que isso. Eu te peço, Senhor, por ele, pela sua esposa, pelos seus filhos, Senhor. E peço também por mim e pela nossa igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, recados?